Filosofia moderna, Francis Bacon e o empirismo. Gente, vamos começar a falar do empirismo, que é uma das correntes da filosofia moderna que compete com o racionalismo. Na aula passada nós vimos René Descartes. E o Descartes ele é um representante, ele é um expoente máximo dessa corrente chamada racionalismo. Racionalismo, em linhas gerais, pressupunha que o homem nascia com algumas ideias inatas, ou seja, algumas ideias que já foram criadas, né, no nascimento do homem e que estavam lá desde sempre, caberia a ele desenvolvê-las através do raciocínio, através da reflexão, através do pensamento crítico, do pensamento racional e desenvolvendo, até formular ideias gerais, tá? O empirismo, ele vai num sentido contrário, tá? Para os empiristas, o homem não nasce com ideias inatas, né? O John Locke, que é um próximo autor que a gente vai ver, por exemplo, ele vai dizer que o homem nasce com a cabeça como uma folha em branco e que a partir da experiência, essa é a palavra-chave do empirismo, a partir da experiência ele vai acumulando informações através dos sentidos, e isso vai batendo, vai grudando na nossa mente, a gente vai realizando associações e formulando ideias consequentemente, tá? Bom, o Francis Bacon, ele nasceu e viveu num século aproximado do Descartes, né? Num período aproximado do Descartes. Então, a gente vai falar um pouco das ideias gerais do Bacon, tá? E do empirismo, né? Para a gente definir, né, já sair com uma definição, né, a gente pode entender que o empirismo é uma doutrina filosófica que defende a ideia de que somente as experiências são capazes de gerar ideias e conhecimentos. Então, a palavra-chave do empirismo é experiência, experimentar, tá? E, segundo o empirismo, né, as ciências, todos os conhecimentos que a gente tem da natureza, dos astros, das plantas, dos bichos e dos homens, tudo isso deve ser derivado da experiência do homem, né? Então, para experimentar é preciso observar muito, observar, sentir, ver, tocar, verificar, tá? Então a gente imagina assim, está na natureza e aí a gente está observando esse mundo totalmente cheio de informações, cheio de coisas, e a gente vai aos poucos observar as cores, sentir os cheiros, ver do que é constituído cada uma dessas coisas e observar os padrões delas, de que forma elas se comportam, tá? Então tudo isso compõe a observação, né? E aí a gente vai posteriormente criando leis para verificar, né? Criando leis, vai formulando leis que dão conta de expressar de que modo essa natureza se comporta, tá? Então o empirismo, ele também tem uma rejeição imediata, né, de partida, das coisas que não vêm diretamente da observação ou dos sentidos, ou da verificação palpável e concreta, como por exemplo as coisas da fé, as coisas da intuição, as lendas, o senso comum, né? Não é que os empiristas são antirreligiosos, né? Mas eles entendem que as coisas que não são verificáveis, elas é uma outra forma de conhecimento, tá? E o método empírico, que está muito íntimo ao método científico, né? A ciência vai se fundamentar muito a partir do método empírico. Ele precisa de verificação, observação, verificação e sentidos, tá? Na natureza, né? Então, é dessa experiência que viria todo o conhecimento, né? O conhecimento vem dos sentidos, que é o tato, o paladar, a visão, a audição e tudo mais, tá? É isso que vai gerar o conhecimento. Então, a grosso modo, o empirismo é isso, tá? Agora, a gente tem alguns nomes, tá? Que a gente precisa saber. O Francis Bacon foi um dos primeiros, tá? Um dos primeiros filósofos empíricos.
A gente tem outros, como Thomas Hobbes, como John Locke, George Berkeley e David Hume, tá? O que há de comum em todos esses nomes, gente? São nomes franceses, são nomes portugueses, são nomes italianos, são nomes eslavos. Que nomes são esses, gente? Podem perceber que todos esses nomes são provenientes ou da Grã-Bretanha, tá? Da Escócia, País de Gales, Inglaterra. São nesses países que essa metodologia, essa filosofia empirista vai se desenvolver com mais força, tá? Não só lá, essas ideias vão se espalhar para outros lugares, é claro, mas lá é que vão ser formulados os principais nomes, tá? E a gente vai falar, hoje a gente está falando do Bacon, e na próxima aula a gente vai falar do Locke, tá? O John Locke. Depois a gente vai falar um pouco do Hobbes também, já no campo da política, tá? Porque a filosofia empirista não é só referente ao estudo da natureza, a ciência da natureza, mas também as ciências políticas, tá? Olha só, vamos voltar ao Bacon então, né? O Bacon nasceu em 1561 em York House e ele vai morrer em 1626. Então ele viveu a maior parte, ele viveu o final do século, a segunda metade do século XVI e as duas primeiras décadas do século XVII. Né? Ele era de uma família aristocrata, de uma família privilegiada, de uma família com bens, né? O que rendeu algum conforto e fez com que ele pudesse se dedicar à atividade política, intelectual, jurídica, diplomata, né? Então, e logo ele já foi apresentado às cortes, já começou a participar do círculo da nobreza inglesa, né? E ele virou, inclusive, um dos conselheiros do rei inglês, né? E alcançou grande sucesso, escreveu obras políticas, né? Os reis, eles uniam os homens mais inteligentes ao seu redor para os aconselharem, né? Então Bacon foi um desses caras, teve uma inteligência brilhante, né? E escreveu obras de política, mas também começou a escrever obras sobre as ciências da natureza, né? E ele foi desenvolvendo o seu método empírico, né? Que é muito importante para as ciências, para o método científico, né? Por isso que ele, assim como René Descartes, são considerados marcos importantes da modernidade, na transição da Idade Média para a época moderna. A gente não viu na aula passada que uma das características da filosofia moderna é a ruptura, ou tentativa de romper com a tradição medieval. A gente viu que o Descartes fez isso, né? Ele se anunciou como um ruptor da Idade Média. Já o Francis Bacon também, né? O Francis Bacon também vai ser um marco importante nessa ruptura, né? E ele vai ser considerado o pai do método experimental, como já falamos aqui, tá? Aqui são algumas das obras que o Bacon escreveu, né? Pode ver a abrangência da coisa. Naquela época, os intelectuais eles não eram fixos a uma especialidade, não. Os caras escreviam sobre tudo. Então a gente tem obras jurídicas, obras literárias, obras filosóficas, né? Obras jurídicas têm tudo a ver com o lado político dele, né? Ele escreve sobre leis, costumes. As obras literárias para o lado mais histórico e poético dele. E as filosóficas, que é o grosso, a parte principal dele, onde ele dá as bases do seu método empírico, né? Aqui uma ilustração das obras dele que estão, né, aí traduzidas para a língua portuguesa, né? Você encontra às vezes, até no metrô lá de vez em quando você encontra uma obra do Francis Bacon, né? E olha só, a dessas obras aqui, a mais importante são as filosóficas, né? E das filosóficas a Novum Organum. Essa, se aparecer esse nome, então, você não precisa se assustar. Novum Organum, você já sabe que é uma obra escrita pelo Bacon, que se propõe a descrever um novo método de conhecimento, conhecimento moderno, conhecimento empírico, tá? E ele vem como Novum Organum dizendo, porque o Novum Organum significa um novo conhecimento, né? Uma nova interpretação da natureza.
E ele faz alusão ao organum do Aristóteles, né? O Aristóteles, que lembra lá nas aulas de filosofia grega, o Aristóteles foi um dos fundadores, um dos principais nomes da filosofia grega, e ele tinha muito o método de descrever a natureza, de conhecer a natureza através dos sentidos, lembra? Do mundo dos sentidos, através dessa coisa que o Platão falava que era o mundo dos equívocos, das aparências, o Aristóteles enfatizava a observação das coisas físicas, né? E formulou o seu organum, né? O Bacon faz uma referência ao Aristóteles dizendo, ó, tudo bem, o Aristóteles foi importante, mas agora é que a filosofia começa para valer e eu estou inaugurando um novo organum, né? É muita pretensão, né? Mas Bacon foi um grande pensador realmente. E nesse livro, Um Novo Organum, tem uma ilustração que explica muito sobre o método dele, sobre o empirismo, né? Tem uma imagem, ó, veja aí a imagem, né? É uma embarcação portuguesa, né? Lembre-se que nessa época os principais navegantes eram portugueses e espanhóis. Né? Os ingleses vão se tornar grandes navegantes, e os franceses e os ingleses também vão se tornar, os ingleses especialmente, vão se tornar grandes navegantes. Mas o mundo, as Américas, a Ásia e a África, ela foi percorrida, né, pelos europeus, né? Foram os primeiros a fazerem grandes navegações, né, em alto mar, com barcos e uma tecnologia toda inovadora, né? Algumas coisas vindas da China, né, mas desenvolvidas na Europa, né? E tenho essa imagem dessa embarcação porque o Bacon vivia nesse contexto das descobertas e era muito entusiasmado com isso porque as navegações elas se utilizavam na prática muito do método empírico sem formular uma teoria sobre ela, né? Então, observar nos barcos, você precisava observar muito a posição dos astros, da lua, do sol, calcular, para o barco não se perder em alto mar, né? Isso envolve observação das estrelas, né? E medições a todo momento para calcular a distância do barco com relação para situar o barco em alto mar, tá? Além disso, também o encontro com flores, plantas e animais exóticos pela primeira vez. E eles precisavam, esses navegantes precisavam descrever essas coisas novas, né? Estou falando coisas porque eram coisas que não se sabia o que era, que não tinha nome, tá? Então tudo aquilo que não tem nome, que você não define, você chama de coisa. Essas coisas, aos poucos, elas vão ganhando nomes, vão sendo observadas, estudadas e verificadas, elas passam a se chamar, passam a ganhar um nome, tá? Então, essa imagem retrata muito dessa embarcação. E olha só, tem duas colunas gregas aqui também, né? O que mostra o seguinte, ó, agora um novo organo, um novo método empírico, ele é um avanço em relação à filosofia grega, ao conhecimento grego. A gente está indo para um mar aberto, para um mares nunca antes navegados, explorar o mundo através da observação e do empirismo, conhecer esse novo mundo com um novo método e ultrapassar as fronteiras dos sábios gregos. Então, olha a pretensão dos modernos, tá? E ainda no Novo Organo, né, ele diz, né, o Novo Organo ele se propõe a fazer observações e investigações acerca da natureza baseada na realidade, tá? E o método, a lógica para, né, a lógica para Bacon, que é aquele método de premissas, né, uma premissa verdadeira, você deduz outra premissa, a premissa não pode ser falsa, senão você chega a uma conclusão equivocada, a verificação das premissas se elas são realmente verdadeiras, né, ela é muito utilizada pelo Bacon diretamente na sua observação da realidade, né? O Aristóteles que tinha formulado a lógica, né? A lógica aristotélica,
mas o Aristóteles ele tinha feito, né, elaborado a lógica muito a partir do raciocínio abstrato, né? O Bacon já falou, ó, vamos aplicar essa lógica nas coisas da natureza e ver se premissas são verdadeiras e elas levam a conclusões verdadeiras ou contraditórias, tá? Lembra lá das aulas de Aristóteles, ok? E aí, isso é o conteúdo desse novo organo aí do Bacon, ok? Então ele foi muito importante, tá? Na defesa do que ele chamava de fatos verdadeiros, tá? Fatos verdadeiros são aqueles que se dão através da observação, da experimentação, do raciocínio lógico, né? E esse conhecimento, produto dessa observação, desse raciocínio lógico, ele tem por finalidade servir o homem. Então a natureza, para Bacon, ela foi criada para o homem extrair dela o que ele pode tirar de mais benéfico para o seu desenvolvimento, tá? Então a natureza passa a visto como uma espécie de algo a ser apropriado através da experimentação pelos homens, né? E o momento em que Bacon escreve tudo isso, ele também está muito entusiasmado com três grandes invenções, tá? Primeiro é a imprensa. A imprensa, gente, ela foi extremamente importante porque ela fez com que conhecimento, né, livros e informação passassem a circular em grande escala, coisa que antes era restrito apenas ao clero, aos monges, né, e de repente a imprensa permitiu que as pessoas se alfabetizassem, que as pessoas passassem a trocar mais informações e conhecer muito dos mundos fora da cidade dela, fora da vila dela. Então aquela vidinha que antes se tinha, de fazer exatamente o que seus pais fizeram, seguir os mesmos costumes, né? A visão de mundo fica muito estreita aquilo. Com a imprensa, você começa a imaginar novos mundos possíveis, porque passa a circular informação da Ásia, da África, das Américas e de outros lugares da Europa, né? As viagens, os viajantes que descrevem esses locais. Então, o seu horizonte cultural e horizonte geográfico se amplia muito, né? A pólvora também foi uma invenção importante no contexto de Bacon, porque ela mudou a lógica da guerra, né? Então a pólvora ela tem origem na China e ela vai mudar muito as guerras medievais. As guerras na época medieval era confronto homem a homem, com escudos, espadas, armas e de ferro, né? E a pólvora ela introduz uma possibilidade de ferir em larga escala e à distância, né? O que vai fazer, por exemplo, com que os turcos otomanos consigam destruir os muros de Constantinopla, né? Que era o antigo Império Romano do Oriente, lembra? Que virou o Império Bizantino e cuja capital era Constantinopla. Então, aquilo lá, as fortalezas de Constantinopla eram as mais duradouras do mundo inteiro, né? Os turcos otomanos vão conseguir derrubar ela com a ajuda da pólvora, né? E aqueles bombardeiros sistemáticos, né? E outra invenção no contexto de Bacon fundamental é a agulha de marear, que é a bússola, ou seja, um instrumento que opera pela força magnética e que ajuda a situar navios em alto mar. Então ele aponta para o norte, então você não se perde, tá? Tem uma referência ali fixa. Tudo isso amplia o horizonte do homem, o horizonte geográfico, o horizonte cultural, e dá poder para ele fazer guerras com povos, como por exemplo os povos indígenas, né? E aí vem o genocídio da América, vem a escravização de povos africanos, tá? Tudo isso a pólvora foi fundamental, tá? Óbvio que houve acordos, alianças e tudo mais, a coisa é bem mais complexa, mas a pólvora, em situações de confronto, deram ampla vantagem para os europeus, né? Então isso mudou muito, né? Mudou muito a perspectiva e gerou um entusiasmo com relação ao desenvolvimento da ciência e das coisas, da natureza, de que forma que elas podem servir ao homem, que é o centro, um dos centros do pensamento baconiano, né?
Bacon falava, ó, esse conhecimento mágico dos alquimistas, baseadas em mitos e lendas, tudo mais, isso aí é um saber que não leva a um verdadeiro, não é um verdadeiro saber porque ele não gera grandes invenções como a pólvora, a bússola, a agulha de marear, tá? Então, o Bacon fazia profundas críticas aos alquimistas, por exemplo, né? O Bacon dizia, ó, o saber tem que ser verificável, observável. E outra crítica que ele fazia aos alquimistas é que o saber ele não pode ser sigiloso. O saber ele tem que ser público, ele tem que ser divulgado para todos, porque a natureza ela obedece leis que devem ser que são universais e os homens devem conhecê-la e publicá-las para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Tá? Por isso ele foi um grande divulgador. E isso ele tem em comum com Descartes, né? Os dois advogavam o uso público da razão. A razão ela tem que servir, ela é uma capacidade de todos os homens, né? E todo o conhecimento que ele é produzido, ele tem que extrapolar fronteiras, fronteiras nacionais mesmo, né? Então, o conhecimento não pode ficar restrito a um país, a uma cultura, um grupo. Ele tem que ser ampliado, né? Então, crítica forte à filosofia tradicional, à filosofia do sigilo, tá? Em nome, tá? Advogando, defendendo um saber progressivo, né? Voltado, feito da colaboração dos homens, tá? E vamos dar uma olhada aqui, algumas reflexões filosóficas do Bacon, tá? Olha só, nada se sabe bem senão por meio da experiência. Tá? Então, mais uma vez, a experiência é a palavra-chave do método empírico. A filosofia verdadeira não é apenas a ciência das coisas divinas e humanas, é também algo prático. Então, a filosofia tem que ser prática, ela não pode ser só abstração. Prático significa observar e ver a natureza. Né? Olha só, vamos pular aqui, vamos para essa quarta. Saber é poder, né? Saber é poder, ou seja, quanto mais o homem conhece a natureza, mais ele pode utilizá-la em seu proveito próprio. O homem nada mais é que aquilo que sabe. Então, o homem ele tem como destino, né, saber, né, ir a conhecer. Né? Temos essa última frase aqui. Em geral, na natureza humana, existe mais tolice do que sabedoria. O conhecimento, o saber, é apenas um meio vigoroso e seguro de conquistar poder sobre a natureza. Né? Então, aquela ideia de que os homens eles podem, né, vir a conquistar a natureza através do seu conhecimento, tá? E deve avançar, progredir para sair do estágio da tolice, né? E a gente tem essa aqui também, né? A terceira, um pouco de filosofia inclina a mente do homem para o ateísmo, mas profundidade em filosofia traz de volta as mentes das pessoas para a religião. Então, olha só que interessante. Vocês acham que ele está mais inclinado ao ateísmo ou mais inclinado à defesa da religião? Né? Isso é muito interessante, porque o Bacon é um cara que defende com unhas e dentes o empírico, a observação, a verificação afastada, né, como um método afastado das coisas da religião, mas ele diz aí que a profundidade na filosofia traz de volta as mentes das pessoas para a religião. Então, muito interessante essa frase aí. Eu queria que vocês pensassem sobre ela e vamos debater. Tá? E, por fim, capacidade. O Bacon era um cara que defendia a capacidade da leitura, da conversa e do escrever como mecanismos, tá, de progressão do conhecimento. A leitura torna o homem completo, né? Então você precisa ler muito para obter informações, para raciocinar, para elaborar pensamentos, tá? Ampliar seu repertório cultural, e a conversação é que torna esse raciocínio ágil. Então, quando você vai debate de ideias, né, torna o homem inteligente, torna o homem ágil, né? E escrever o torna preciso, porque é na escrita que você pensa,
você junta a reflexão, o repertório de informações, o acúmulo de informações que você tem com a precisão, né? Com aquela coisa mais cautelosa, com aquela coisa mais precisa, com aquela coisa mais amadurecida, na escrita. Tá? Então, é preciso cultivar tudo isso. Tá? Preciso cultivar tudo isso. Essas são algumas ideias do Bacon e do empirismo que a gente vai voltar na próxima aula com o John Locke, tá bom? Um abraço aí, gente.